A maior parte dos problemas de saúde dos animais, são problemas que podem ser evitados, né? Então eu sempre digo, como médico veterinário, eu prezo mais pela prevenção de doenças do que pelo tratamento em si. Toda vez que você está comprando um remédio, pensando em gastar dinheiro para cuidar do seu animal, é porque o problema já aconteceu, é porque o seu animal já está doente, é porque ele já está com algum tipo de problema de saúde. E o nosso foco sempre tem que ser em prevenir problemas de saúde. Quanto mais em dia, quanto mais em ordem você conseguir levar a saúde do seu cão, menos doenças ele vai ter. E quando você compreende os sentidos básicos do seu cão, fica mais fácil para você realmente conseguir prevenir essas doenças para ele. Então a gente tem algumas maneiras de conseguir evitar essas doenças, que é compreendendo esses sentidos. Primeiramente, né, vou fazer um resumo breve do que a gente já falou de manhã lá. Quem não assistiu a live, tá lá no Instagram, salva ainda, corre lá, assiste lá depois. Tá salva a live que a gente fez hoje de manhã. De manhã a gente falou sobre audição, olfato e... que mais? Audição, olfato e visão, tá bom? Mas eu vou dar um breve resumão para vocês. Audição. O seu cão, ele tem uma capacidade auditiva superior à sua, muito superior à sua. No entanto, a audição do seu cão, parte do avanço que ele tem, parte da superioridade que o seu cão tem na audição, se deve a o formato das orelhas. Então eu faço esse desafio para vocês aqui, ó. Todo mundo faça aí na sua casa, coloque o celular de lado e faça esse movimento aqui, ó, comigo. Faça o movimento de concha atrás das suas orelhas e tente ouvir a sua voz. Fale algo para você mesmo, só para você testar. Você vai ver como chega a doer o ouvido, chega a doer o seu ouvido quando você faz esse movimento. Porque você amplia a capacidade auditiva daquilo que possa estar à sua frente. E para um animal que vive na natureza, ele está sempre tentando sobreviver ou tentando reproduzir. Então ele está sempre buscando como sobreviver no ambiente. Então ele não quer fazer barulhos demais e ele quer ouvir os barulhos de quem possa estar ao redor desse cão. Então se você simplesmente fizesse movimento de concha ao redor dos seus ouvidos, você já vai ver como você amplia a sua capacidade auditiva para você conseguir perceber sons que sem esse movimento você não percebe. Faça aí. Quer fazer melhor? Faz o seguinte, faz ao inverso, faz aqui, ó, de frente para trás, ó. E continua falando, continua dizendo algo e perceba como a sua voz fica lá no fundo, como a sua voz ela fica distante. Você começa a ver que o tom da sua voz muda simplesmente por conta do movimento que você faz com as suas mãos para trás ou para frente. Imagina o seu cão que já tem as orelhas no formato de concha levantadinho, ou aquele cão que tem aquela orelha caída, como é que ele tem um som mais abafado. Então o seu cão ele pode ter diferentes tipos de sons, que a capacidade auditiva dele é superior à sua, só que as orelhas são os principais amplificadores de som para ele. Então, para você entender como um pequeno barulho para ele pode ser fatal, para ele pode ser horrível, né? Dei o exemplo de manhã. Vamos ver se... Eu dei o exemplo hoje de manhã falando exatamente sobre eletroeletrônicos. Cada dia mais na nossa vida e na nossa rotina a gente coloca mais equipamentos eletrônicos, equipamentos eletroeletrônicos na nossa vida, na nossa rotina. E às vezes a gente não percebe, mas existem pequenos equipamentos que a gente pode colocar na nossa casa que acabam gerando algum tipo de ruído, algum tipo de barulho supersônico que chega a incomodar o nosso cão. Já atendi vários e vários pacientes com relatos dessa maneira. O cachorro era bem, o cachorro era normal, era saudável, e de uma hora para outra esse cão começou a mudar o comportamento. O cachorro começou a ficar mais irritado, começou a ficar agressivo. E aí você começa a ver, você fala, poxa, mas o que aconteceu de diferente? Às vezes é simplesmente o fato de você talvez ter trocado a máquina de lavar, colocou uma secadora nova, trocou o modem de internet, algum novo eletroeletrônico na sua casa que possa gerar um ruído, gerar um barulho que incomoda muito o seu cão. E às vezes a gente não se atenta a isso, tá? Segundo sentido é a visão. A gente não percebe, mas o cão ele tem uma capacidade de visão muito semelhante à nossa. Eles enxergam as coisas
na mesma, vamos dizer assim, da mesma forma que a gente, só que eles não enxergam tantas cores quanto nós enxergamos, mas eles têm uma capacidade de frames por segundo maior. Eles conseguem ver as coisas com mais rapidez. Por exemplo, aqui, ó, quando eu faço esse movimento aqui, ó, quando eu faço esse movimento, você talvez nem veja quase a minha mão passar. Você não percebe a minha mão tendo esse tipo de movimento, quando ela vai, quando ela vem. É um movimento rápido demais para o seu olho, um olho humano. Mas o seu cão, ele tem a facilidade de conseguir enxergar isso como se fosse uma câmera lenta. Então, quando eu faço esse movimento, eu vou e venho com a minha mão, o seu cão enxerga dessa maneira aqui, ó. Ou seja, ele tem uma capacidade visual superior à nossa. Por isso que um cão, né, eu dei o exemplo, às vezes as pessoas me perguntam: pô, Arthur, meu cachorro, ele come moscas, meu cachorro, ele come todos os mosquitos. Sim, por quê? Porque ele tem agilidade suficiente, ele consegue enxergar de forma mais rápida e consegue ver a mosca voando e perceber ela no voo para abocanhá-la. Por isso um cão tem agilidade para poder caçar, coisa que nós somos péssimos para isso. Pega um peixe. Existem cães pescadores. Já ouviram falar nisso ou não? Existem lobos, chacais, né, os outros canídeos que são pescadores. Eles vão para a beira de um rio, ficam lá percebendo o peixe e dão o bote certo para pegar o peixe. E para você, como humano, você fala: nossa, caramba, que ágil, nossa, que rápido, nossa, como ele tem uma excelente habilidade. Para você que é humano, você acha que é uma super habilidade, mas para ele que é um cão, ele tem a capacidade visual de enxergar as coisas mais rápidas. Então aquilo que está acontecendo mais rápido, para ele é como se estivesse em câmera lenta. Então ele tem essa facilidade, por isso ele é um exímio caçador. Seu cão tem a genética dele para caçar muito bem por conta dessa capacidade visual. Depois da audição, da visão, a gente vai para o nosso olfato. Ou seja, os cães, eles por terem um focinho alongado, eles têm uma capacidade de sentir cheiros a longas distâncias. Eles farejam, eles pegam partículas de cheiro em longas distâncias. Um cheiro que está longe, ele consegue perceber e trazer. Só que engana-se quem acha que o cachorro, ele sente cheiro e ele admira os cheiros, que ele gosta dos cheiros. Os cães, eles não têm essa questão de ficar admirando os odores. Eles buscam no odor, no olfato, ele busca o que? O alimento, ele busca aquilo que é a recompensa para a sobrevivência dele. Então, quando você passa um perfume no seu cão, ele não admira aquele cheiro floral, aquela distinção de vários tipos de aromas. Ele busca um único aroma entre tantos outros aromas escondidos. Por exemplo, para as pessoas aí que gostam, né, de provar, de degustar alimentos, de degustar aí vinhos, cafés e outros tipos de alimentos, nós humanos, a gente treina o nosso paladar para sentir vários sabores. Então você toma um vinho, por exemplo, você sente o vinho, você fala, perdão, né? Vamos lá, vamos voltar pro olfato para a gente não se perder aqui, senão tô antecipando os sentidos. A gente falar de olfato apenas. Se você for numa perfumaria, você quer comprar um perfume para dar de presente para alguém, alguma pessoa que você gosta, e você vai lá no perfume, como é que geralmente as pessoas fazem? Ela pega o perfume e borrifa o perfume em um pedacinho de papel, agita um pouquinho aquele perfume para que ele possa evaporar o álcool, e depois você sente o aroma, você sente o cheiro, aquele cheiro daquele perfume. Quando você sente o cheiro, você faz o quê? Você fala: esse perfume, ele tem fragrância de madeira, fragrância de flores, mais floral, mais amadeirado, mais frutal, tem mais odores de frutas, ele tem mais tendência a madeirado. Então você consegue ter essa distinção de cheiros diferentes, em diferentes formas com que esse cheiro aparece, né? E você consegue distinguir cada um deles para você escolher a sua preferência. Os cães, eles, apesar de terem um excelente olfato, uma capacidade olfativa muito grande,
ele não tem essa de ficar distinguindo e falando, nossa, eu gosto de cheiro de florzinha, ai, que delícia esse cheiro de perfume, ai, que delícia que é um cheirinho de amaciante, um cheiro de sabão em pó. O cão não tem isso. Ele, entre os cheiros que ele sente, ele escolhe aquele que tem mais proximidade com o alimento dele, né? Então por isso os cães gostam de cheiro de carniça. Eles, quando eles passam na carniça, quando eles passam em cocô, em estrume, esse cão, ele se sente disfarçado, ele sente como se ele tivesse, como diz, camuflado na natureza. Porque na natureza, qualquer lugar que esse cão andar, ele vai ser percebido como cão. E um cão, na natureza, ele é uma ameaça, ele é um caçador. Então, as presas desse cão, eles vão ficar sempre atentos a qualquer tipo de cheiro diferente, como um cheiro de cachorro, como um cheiro de lobo. Se o seu cão tiver com cheiro de cocô, tiver com cheiro de carniça, não é assim tão familiar para uma presa. Então, o seu cão, muitas vezes, ele se joga, não porque ele gosta, mas porque ele se sente camuflado naquele odor. E ele não faz tanta questão de andar perfumado. O perfume, o cheirinho floral, isso é um hábito humano, que a própria indústria criou nos seres humanos, para que você criasse a dependência de querer sempre estar perfumado, querer sempre estar cheiroso, trazer o sinônimo de que limpeza é cheiro bom, limpeza é cheiro floral, cheiro de lavanda, cheiro de perfume. Não tem muita relação com isso, né? Mas a indústria criou isso na nossa mente e a gente muitas vezes acaba punindo os nossos cães, cobrando do nosso cão que ele queira ter cheiro floral, tá? E aí a gente acaba atrapalhando essa capacidade olfativa que o nosso cão tem, beleza? E aí, agora a gente vem para os nossos outros 2 sentidos que eu não falei hoje cedo na live, beleza? Quem tá aqui comigo aqui, digita aí 33333, participa comigo aí, deixa eu saber quem está me ouvindo, quem está me vendo, quem está conseguindo aqui participar comigo, quem tá gostando da live, digita aí 3333. Quem não deu joinha ainda, por favor, gente, dá seu joinha, tá bom? Dá seu coraçãozinho, seu foguinho e bora lá. Esses 3 sentidos, se vocês quiserem assistir uma live mais completa, falamos somente sobre eles hoje de manhã, na live lá, tá ao vivo, tá liberada ainda, tá aberta ainda lá no Instagram. Agora eu vou falar sobre outros 2 sentidos que a gente não falou de manhã, que são o paladar e o tato. O tato do seu cão, ele não tem um tato tão aguçado no sentido de tocar, porque os cães, eles não têm mãos, eles não têm dedos, eles não têm essa sensibilidade que nós temos, né? Por exemplo, provavelmente você tem um celular que seja touchscreen, ou seja, tela com toque. Você toca na tela para que você possa dar os comandos no seu celular. Quando você pega a sua mão e você põe o dedo, você consegue sentir a sua mão andar por aqui. Você consegue sentir as imperfeições, as irregularidades da sua mão. Você tem essa sensação. Isso é o seu tato. O cão, ele não tem essa capacidade. Ele não tem esse tato tão aguçado como você. Então ele acha o quê? Ele tenta sentir as coisas com base nas vibrações do ambiente. Então ele, estando deitado, estando de pé no ambiente, ele faz o quê? Ele percebe as vibrações do ambiente. Então, nós humanos temos uma forma de sentir o tato diferente da dos animais. Os animais conseguem perceber a vibração, principalmente a vibração da terra, a vibração do terreno e observação, né, mais tridimensional, no sentido de observar as árvores, a direção do vento, como está o vento lá na linha do horizonte. Nós não percebemos isso. A gente apenas percebe o tato como, nossa, é macio, nossa, é mais rígido, é áspero, é crespo, é liso. Você tem essa percepção de tato. O seu cão não tem esta percepção de tato. E aí que a gente acaba errando no cuidado com o nosso cão. Porque ele andando em 4 patas, ele anda, ele não tem o tato na palma das patas. Ele não tem esse tato na palma das patas. Por isso que você pode até tentar, pega a patinha do seu cachorro,
pega uma pena, por exemplo, um pedacinho de linha e tenta fazer cócegas na pata dele, ele não vai ter cócegas, ele não vai ter aquela sensação engraçada que nós temos quando você passa uma pena no seu rosto, na sua mão, no seu pé. Você sente cócegas, você fica realmente desconfortável, né? Puxa, mas caramba, incomoda. O seu cão não tem isso, porque o tato dele nas patas, ele é diminuído. Aonde o cão ele tem maior sensibilidade do tato? Nos fios do bigode, tá? É onde ele consegue perceber mais, onde ele tem mais estímulos, tá? Ele tem mais estímulos para ele perceber o que está acontecendo. Quando ele está deitado com todo o corpo, né, lateral no solo, é onde ele consegue, principalmente quando ele consegue colocar o ouvido na terra, né? Então você pode perceber que muitas vezes o seu cão, ele deita com a cabeça no chão. Essa cabeça no chão é porque ele está isolando um ouvido de ouvir o ambiente externo e ele está ouvindo a terra. Então ele começa a sentir mais as vibrações da terra. Você pode perceber até uma outra curiosidade. Alguns cães que tem aquela orelha caída, aquela orelha que fica caidinha assim, muitas vezes esse cão ele joga a orelha para lá para deixar a orelha aberta no chão. E aí ele consegue ficar com a parte interna da orelha, a parte interna aqui do ouvido no chão, para que ele possa sentir ainda mais as vibrações do solo, as movimentações do ambiente. E aí você pode ver, você chegar em casa, se você tentar chegar andando de gatinho, como a gente chama, né, na ponta dos pés, pisando em ovos na sua casa, o seu cão percebe rapidinho. Porque não é porque até mesmo pessoas que têm um cão cego em casa conseguem perceber isso. O cão mesmo cego, ele tem uma vida normal. Você demora tempos para perceber que o seu cachorro é cego. Por quê? Porque ele tem uma habilidade muito grande em usar o tato em favor dele. Por exemplo, o cão ele vai andando, dando passinhos curtos, se movimentando pela casa e vai sentindo os objetos, sentindo as movimentações, as diferenças e imperfeições do ambiente, do terreno, para que ele possa ir colocando o focinho à frente e vai sentindo, tateando para encontrar onde ele está. Então, mesmo um cão cego, você demora para perceber que ele é cego, porque ele tem tanta facilidade pela audição e pelo tato de perceber o terreno que ele anda, que ele quase não tromba muitas vezes, principalmente se for um ambiente onde ele já conhece, onde ele já está acostumado. Isso facilita muito para que esse cão consiga perceber o lugar onde ele vive, né? Então o cão ele tem um tato, a capacidade de tato deles é semelhante à nossa, só que de uma forma mais aprimorada para percepções externas, para percepções do ambiente. Compreender isso é fundamental para que você possa cuidar bem do seu cão, porque ele é mais sensível, né? Igual o pessoal comentou aqui, meu cão tem cosquinha na barriga. Sim, porque a parte onde não tem pelos é uma parte mais sensível, é uma parte mais favorável para que ele possa ter mais sensibilidade, já que as patas que ele anda constantemente ao solo são mais crespas, são mais ásperas, ele não tem essa sensibilidade. E nem mesmo no pelo, quando ele tem muito pelo, no pelo em si, o toque no pelo, ele não tem tanta sensibilidade. Então ele tem maior sensibilidade na região aqui do focinho, dos bigodes dele, tá? E quando ele coloca a orelha no chão, para que ele possa sentir as vibrações e perceber quem pode estar se aproximando, por onde possa estar se aproximando alguém, se é alguma pessoa boa ou se é alguma possível ameaça, tá? O último sentido que a gente não comentou ainda é o paladar, e é onde muita gente se engana, principalmente nos últimos vídeos que a gente gravou, e a gente falou sobre o cachorro que pode comer carne crua, que o cachorro pode comer ossos, que o cachorro usa, ele não mastiga, que ele usa os dentes do fundo para cortar os alimentos. A gente falou que os cães engolem os alimentos, eles não ficam mastigando. E as pessoas falam, poxa, mas como é que ele sente o gosto da comida se ele engole? Exatamente porque ele não sente o gosto. O seu cão, ele não tem um paladar igual ao seu. O seu cão, ele não fica saboreando o alimento para falar, nossa, cara, gostoso, tem leite de coco, mas tem um azedinho no fundo aqui, acho que é um limão, nossa, mas tem também uma certa ardência, será que é pimenta do reino? O seu cão não tem isso.
ele come para sobreviver, ele não come para ficar de luxo, para ficar tirando onda, para ficar provando os pratos. O seu cão, ele come para sobreviver. O cão, ele tem um paladar muito baixo. O paladar do cão, ele não chega nem perto do paladar humano. Ele não chega nem perto do paladar humano. O paladar do cão é um paladar muito mais primitivo, porque como ele tem uma capacidade olfativa muito superior à capacidade gustativa, o foco dele é em farejar o alimento, em encontrar o alimento, e não de ficar saboreando. Até porque, se ele fosse ficar escolhendo alimentos pelo paladar, esse alimento é mais gostoso, esse alimento é menos gostoso. Já pensou? Ó, para e pensa comigo aqui. Imagina um lobo, tá lá, caçando, ele fala, nossa, cara, mas puxa vida, eu não vou caçar um coelho de novo. Poxa, já cacei um coelho ontem, vou comer coelho de novo. Ah, eu já enjoei de coelho, eu não vou comer mais coelho não. Ah, quer saber uma coisa? Vou ver se eu acho um veado aí pra mim caçar. Vou ver se eu acho um outro antílope. Não existe isso, tá? Não existe, tá? Ele ficar escolhendo o alimento pelo sabor. Eles têm poucas papilas gustativas para ficar sentindo o sabor, sentindo os aromas, sentindo os gostos dos condimentos. Nossa, cara, mas aqui foi uma salsa, né? Você colocou uma salsa, mas a salsa desidratada não é na salsa fresca. Não tem isso, tá? E por isso que é um grande erro a gente querer fornecer alimentos para os nossos cães que sejam alimentos humanos, alimentos muito condimentados, alimentos muito temperados, porque a gente gosta de colocar, coloca o alho trituradinho, aí pica uma cebolinha bem fininha, aí eu vou lá e coloco também outros temperos qualquer aí que a gente tem, e aí a gente começa a colocar muitos temperos na comida, e para tentar sentir vários aromas. A gente gosta, a gente se diverte na cozinha em degustar e sentir vários sabores. O seu cão não tem isso, e aí é um grande erro, né? Até mesmo quando a gente fala assim, meu cachorro enjoa da ração, meu cachorro não gosta da ração. Isso não existe. O seu cão gosta de ração e ele come a ração, se ele tiver que comer, se for o alimento que ele entender que esse é o alimento que me mantém vivo. Agora, se ele não entender que esse alimento não é o alimento que mantém ele vivo, que ele tem a escolha de comer outro alimento, é um comportamento humanizado. Não tem nada de errado com isso. Cada um cuida do seu cão como preferir. Quer dar alimento natural, dê alimento natural. Quer dar ração, dê ração. Agora, se você quer misturar os dois, começa a ficar complicado. Você não vai ter nem o melhor de um, nem o melhor de outro. Se você quer dar a ração com um patezinho, pode ser, se você gosta dessa forma. Mas o seu cão, se ele entender que a ração é o alimento base, ele vai comer a ração pura. Se ele entender que é alimento natural, que a carne crua é o alimento base, ele vai comer a carne crua. Se ele entender que resto de comida é o que ele tem para comer, ele vai comer o resto de comida. Cabe a você decidir o que você tem condição, o que você acha adequado para nutrir o seu cão. Tem orientações profissionais, vários outros vídeos no canal falando sobre isso. Mas o principal a citar é vocês entenderem que o paladar do seu cão não é um dos sentidos mais aguçados. Então ele não tem essa sensibilidade com o paladar, mas ele tem uma sensibilidade maior do que a sua no sentido de audição e no sentido do olfato, entendeu? Agora, o tato não é tão aguçado para ele, nem a visão não é tão aguçada para ele. E o paladar, ele perde para você e perde de longe. Se a gente fosse fazer uma comparação dos sentidos dos cães, dos 5 sentidos dos cães comparado aos seres humanos, vocês iam ter esse tipo de comparação. E aí você fica surpreso, porque muitas vezes a gente força o nosso cão a fazer coisas que não é da índole dele, não é para ele fazer, ele não está confortável fazendo aquilo, ele não está bem fazendo aquilo, só que a gente acaba forçando eles. Vocês entenderam?